E lá se vão 4 jogos sem vitória do time tricolor. 3 pela Copa do Nordeste, 1 pelo Campeonato Maranhense. O time joga nesta quarta-feira, ainda com chances de classificação, pega o Campinense no Estádio Castelão. Olá, torcida, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Lécio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, seu like é muito importante para o fortalecimento do canal. Compartilhe e deixe os seus comentários para o Fala Galera desta segunda-feira. Tem muita gente falando um monte aqui, mas respeitosamente. É importante que a gente alerte o meu amigo internauta, meu querido torcedor. Minha galera, o Sampaio Corrêa voltou a campo e mais uma derrota fora de casa na Copa do Nordeste. Vamos conferir aqui? Derrota para o Ceará, derrota para o ABC e ontem para o Santa Cruz. E já havia empatado com o Maranhão pelo Campeonato Maranhense em 2-2. São 4 jogos que o Sampaio não consegue uma vitória. E mais ainda, o time amargou a sua terceira derrota na Copa do Nordeste fora de casa. O que resta dessa festa, Sampaio encontra-se agora numa situação tanto quanto delicada. O jogo diante do Santa Cruz, onde o time tricolor até que não jogou mal, vamos combinar aqui, no primeiro tempo de jogo. A única alteração processada pelo técnico em relação ao jogo lá em Maringá, pela Copa do Brasil, foi a entrada do Maurício no meio de campo em substituição ao Nadson. Mas o restante do time foi igual. Começou do mesmo jeitinho, com Luiz Daniel, Matheus Ludic, Joécio, o Alan Godoy, Joécio e Vitinho, Emerson Souza, aí veio a substituição Maurício e o Vila, Pimentinha, Vinícius Alves e Matheus Martins. Esse time base do técnico Felipe Conceição deve ter mais uma oportunidade no jogo desta quarta-feira. O presidente Sérgio Frota, ele é bastante prudente. Em alguns momentos ele fica na dele observando. Claro que o torcedor está chateado, mas sinceramente não esperem ainda que o técnico seja demitido. Tem esse jogo diante do Campinense nesta quarta-feira jogando em casa. Tem o jogo diante do Motoclube no domingo pelo Campeonato Maranhense. Acreditar que algo diferente venha acontecer, talvez numa reunião, os ânimos exaltados, não sei. Vamos esperar e aguardar esse confronto desta quarta-feira, jogando diante do Campinense, que é a lanterna do grupo B. O confronto é um confronto interessante. O time do Sampaio Corrêa jogando em casa é sempre um adversário muito forte. O Pimentinha jogou bem o jogo ontem, depois foi substituído no segundo tempo, mas fez a sua parte no jogo, deu várias assistências. Era importante que essas bolas não fossem desperdiçadas pelo Vinícius Alves em algumas oportunidades. Uma bola na trave do Matheus Martins. O Sampaio jogou bem o primeiro tempo, quando foi surpreendido aos 41 minutos com uma falta cobrada, uma falta desnecessária, feita na entrada da grande área. Felipe G2, com felicidade, a bola bateu na barreira e acabou entrando. Depois voltou para o segundo tempo, pega logo uma ducha de água fria, logo aos 3 minutos, toma o gol também do Felipe G2, desviou a bola no meio da zaga do Sampaio, e aí a zaga deu uma falhada, bola para o fundo do gol. E depois o gol do Maranhão, que fechou o paletó do Sampaio Corrêa aos 30 minutos. Antes o Sampaio havia marcado por volta de 21 minutos, ali 22 minutos, com o Matheus Martins, diminuía para 2-1 e voltando para o jogo. Mas aos 30 minutos a coisa complicou de vez. O Sampaio não jogou mal o jogo. O Sampaio fez um belo primeiro tempo, dominou o Santa Cruz, teve muito mais perto de marcar. Mas o futebol é esse, você não tem competência de jogar a bola para dentro, é aquela velha máxima, quem não faz leva. Não deu outra. A competência do ataque do Sampaio Corrêa é que nós estamos aqui pontuando. E você sabe, o Pimentinha é o ponto forte do ataque, fez a parte dele. O Pimentinha é para servir, é o garçom. Não botaram a bola para dentro, não tem culpa o Pimentinha. O Matheus Martins até fez um bom jogo, mas Vinícius Alves tem que botar a bola para dentro. Centroavante é para guardar, centroavante não pode dormir de touca, tem que aproveitar as oportunidades. E como disse o presidente do Sampaio Corrêa, Sérgio Frota, lá atrás, as oportunidades foram dadas. Quem não aproveitou vai ter complicação.
Mas o Sampaio Corrêa também está no Campeonato Maranhense, onde está vivo em uma briga por uma vaga na final do segundo turno. Mas isso é um assunto para o próximo conteúdo. Então o Sampaio Corrêa, diante do Santa Cruz, esse time que foi colocado em campo, minimamente, foi aquilo que deveria ser em relação a manter uma equipe. Já que ele se definiu, Conceição, Felipe Conceição, pelo time base, é esse o time base, é botar o time para jogar. Se foi a melhor escolha do time base do Felipe Conceição, que vem treinando o Sampaio Corrêa, e aí está o grande pecado do Conceição. Desde dezembro, galera. Dezembro, janeiro, fevereiro foi embora, março chegou, o time base do Sampaio foi apresentado agora diante do Maringá. Era essa a escolha mesmo? Eram esses jogadores, os titulares do Sampaio Corrêa? Eu tenho ressalvas. Eu não sei se você, meu querido torcedor, internauta, meu seguidor, se você também tem ressalvas. E eu creio que sim, porque tem se manifestado muito desfavorável ao técnico do Sampaio, Felipe Conceição. Muito pela teimosia. Porque a gente tem pontuado muito aqui no canal. Escolhe o time base, coloca o time base para jogar, dá minutagem, dá entrosamento, e todo tempo substituições, todo tempo entrava um time, entrava outro, entrava um time, entrava outro. O torcedor do Sampaio Corrêa nunca soube qual time base do Sampaio Corrêa. Está aí o Maranhão Atlético Clube, que já está de novo na final do turno e pode matar o campeonato no segundo turno, se vier a conquistar também. Porque o José Augusto tem mantido um time base, escolheu a moçada, é aqui, esse é o time base e vai para o jogo. E o Sampaio Corrêa não conseguiu vencer o Maranhão Atlético Clube nesse campeonato maranhense. Foram 2 empates e uma derrota nos pênaltis, que foi lá no primeiro turno. Então, aqui ninguém está descobrindo a pólvora, ninguém está descobrindo o telefone, ninguém está descobrindo aqui como fazer uma aeronave voar, como o Santos Dumont lá atrás. Não, ninguém. É só o básico, é tudo aquilo que tem que ser feito. Então, coloca o time em campo da minutagem. Esse é o time base, não inventem. Mas o Sampaio carece sim de peças, porque o Felipe Conceição, ele não joga, ele treina o time, ele bota o time em campo. Ele tem lá sua culpa? Claro que tem sua culpa. Aqui ninguém está isentando o Felipe Conceição de culpa, pelas suas escolhas. Mas o Vinícius Alves teve a bola para colocar para dentro em várias oportunidades e não colocou. Então, como quem não faz leva, o Santa Cruz foi letal, chegou lá e conferiu e marcou os gols nas oportunidades que teve, colocou a bola para dentro. O futebol é isso. Quem tem competência se estabelece, quem não tem competência dança. E o Santa, que vinha motivado pela classificação na Copa do Brasil, torcedor que lá comparece, aqui é difícil comparecer, a gente sabe disso, mas lá comparece, aqui só se tem torcida para cobrar. No estádio Castelão, cobra, não quer saber de onde vai sair o dinheiro para contratar jogador de 150, 200 mil, que é o jogador de qualidade que o Sampaio Corrêa pode contratar para trazer para cá. Enquanto isso, o time do Sampaio tem que contratar os jogadores e sim, fazendo apostas para que eles possam render, são indicados como jogadores que têm qualidade, mais baratos do mercado. O Sampaio traz nesse primeiro momento. Mas se o torcedor tivesse indo para o Castelão, minimamente ali com 10 mil torcedores para o jogo do Sampaio Corrêa, o Sampaio tinha caixa para fazer contratações, porque a torcida garantiria a bilheteria. E isso já aconteceu um dia, hein? Lá atrás. O contrato é que o torcedor garante, o torcedor do Sampaio garantia. E o torcedor garantia, o torcedor ia para o estádio, o torcedor ia em grande número, chegou até 43 mil torcedores, 75 mil torcedores, em decisão de campeonato maranhense, 75 mil torcedores, estou falando aqui, torcida. Então, hoje, como se vai fazer as contratações? E é uma competição de alto rendimento, que é o Campeonato Brasileiro que vem por aí, que é a Copa do Nordeste, com o Bahia fazendo contratações espetaculares, mas também não decola o time do Bahia, mas isso aí é o problema deles por lá. Mas aqui o Sampaio Corrêa, no ano do seu centenário, onde a gente vê a boa vontade do próprio presidente, que manteve uma base do time para esse ano, que trouxe o treinador, que começou a trabalhar no mês de dezembro e que está aí, trabalha em dezembro, início do campeonato de janeiro, estamos em fevereiro, fevereiro foi embora, estamos no mês de março. O Sampaio já era para ter um rendimento muito melhor. Muito melhor. Então é uma reflexão que o presidente do Sampaio Corrêa tem que fazer.
Uma reflexão que o próprio treinador Felipe Conceição tem que fazer. Veja se é as melhores escolhas, se essas escolhas que foram feitas são as melhores. Tem peças melhores do que essas que estão jogando no banco. É não ser teimoso. O Roney viajou, não jogou contra o Maringá. O Roney estava no banco, não entrou diante do Santa Cruz. O que é birra? Varley fez a melhor partida que um meia atacante pode fazer no Sampaio Corrêa na deslumbrante, na espetacular vitória sobre o Náutico. E depois foi sacado do time. E não é relacionado para os jogos. E o Sampaio não tem meia atacante, não tem um maestro. O Sampaio precisa do maestro no meio de campo. Não é Vila, galera. Não é Vila. Vila é um bom jogador para entrar no segundo tempo. Vila é um bom jogador para compor o meio de campo em lugar do Ferreira. Eu já disse isso aqui. Joga na meia com o Ferreira, bota Emerson, bota Vila e coloca Varley no time. O Eloy para o segundo tempo, aquele jogador experiente, com toque refinado, craque de bola, mas já não tem mais o vigor físico de antes. Nós sabemos também disso. Então é uma teimosia impressionante. Insistência com Vinícius Alves na frente. Você tem o Roney para entrar também pelo lado esquerdo, mas o Matheus Martins foi bem no jogo, vamos pontuar aqui. Então o Sampaio tem peças de reposição boas, que são melhores até do que as que estão entrando para jogar. É uma reflexão que a gente pede que o treinador do Sampaio Corrêa venha fazer nesse momento. Porque uma hora a paciência do Frota vai esgotar. A do torcedor, pelo torcedor, 99%, que é a saída do técnico Felipe Conceição. Mas a gente sabe que o Frota, movido às vezes pela emoção, ele prefere se resguardar, ele fica, ele não fala, espera e às vezes com a sabedoria que ele tem como conhecedor do futebol, dá certo. O treinador acaba acertando, tendo as peças que ele precisa, porque também não vamos cobrar, vou repetir aqui, do treinador com peças sem qualidade. Muitas não têm qualidade, estão vestindo a camisa do Sampaio Corrêa nesse momento. Infelizmente temos que dizer isso. Então é isso, vamos esperar o jogo agora diante do Campinense. O Sampaio Corrêa está viajando, só chega no fim da tarde aqui em São Luís para participar o time Tricolor de Aço já do jogo diante do Campinense. Não vai ter tempo, um treinamento bem leve, quarta-feira já tem jogo. Vamos aqui, galera, apresentar agora o noticiário do Sampaio Corrêa, trazendo o nosso repórter Afonso Diniz. Falando então da Bolívia, querida. Depois de derrota fora de casa diante do Santa Cruz, mais uma na Copa do Nordeste, o time do Sampaio Corrêa tenta virar a página. A Bolívia querida se volta para o seu novo compromisso, jogo diante do Campinense, nesta quarta-feira, onde vai buscar voltar ao G4, que acabou saindo com esta derrota diante do Santa Cruz. A delegação boliviana ainda está nos ares. Só chega a São Luís no fim da tarde de hoje, por volta das 5 da tarde. O time tricolor, depois disso, será todo liberado e só volta aos treinamentos amanhã à tarde no CT José Carlos Macieira, quando inclusive fará a sua única movimentação para o jogo desta quarta-feira, diante do Campinense. O time tricolor vem de 4 jogos sem vencer na temporada. Empate no clássico Samará contra o MAC pelo campeonato estadual, estava vencendo até os instantes finais. Também vem de resultado negativo dentro da Copa do Brasil. Foi eliminado na primeira fase frente ao Maringá. E na Copa do Nordeste, nos 2 últimos confrontos, empatou em casa diante do CSA e acabou perdendo ontem para o Santa Cruz. Está neste momento na 5ª colocação com 7 pontos, a 3 pontos do G4, que tem Ferroviário e CRB, com 10 pontos cada na 3ª e na 4ª colocação, respectivamente, na disputa direta por uma vaga dentro do G4 e a consequente movimentação para as quartas de final da Copa do Nordeste. Para o jogo desta quarta-feira, diante do Campinense, o Sampaio Corrêa tem baixas importantes já de cara. Jogadores do meio-campo receberam o 3º cartão amarelo e não vão enfrentar a equipe da Paraíba. É o caso do volante Emerson Souza e do meia Rafael Vila. Ambos cumprem suspensão neste confronto diante do Campinense. Em contrapartida, o meia Nadson, que cumpriu suspensão contra o Santa Cruz, estará de volta. Além disso, para o confronto diante da equipe da Paraíba, o Sampaio já deve fazer algumas movimentações na formação titular.
Peças como Pimentinha, Joécio, laterais e alguns outros que poderão ser avaliados sobre questão de movimentação física podem ser sacados e projetados para o Superclássico de domingo contra o Moto Clube. A definição da equipe titular para este confronto diante do Campinense deve sair apenas momentos antes da partida, que eu confirmo, será nesta quarta-feira, às 7 da noite, no Estádio Castelão. As notícias tricolores com Afonso Diniz. Então, Sampaio Corrêa está nos aires, meu craque Acácio Costa, para chegar aqui em São Luís do Maranhão, pontuando aí o que o nosso Afonso já disse. E os resultados então da Copa, ficou difícil para o Sampaio, mas não é impossível não, o Sampaio é forte jogando dentro de casa, os resultados foram os seguintes: Náutico 0, Sport 2, CSA 0, CRB 0, Campinense 2, Ferroviário 3, ABC 3, Atlético da Bahia 0. Os demais resultados: Sergipe 3, Fluminense do Piauí 1, Bahia 1, Vitória 1, Ceará 2, Fortaleza 0, Santa Cruz 3, Sampaio Corrêa 1. A classificação está assim: Grupo A, Fortaleza classificado 15, Sport 12, Ferroviário 10 e CRB 10 estão aqui no G4. Sampaio Corrêa ainda briga pela classificação, tem 7 pontos e mais 2 jogos. Sexto, Bahia, o Atlético da Bahia fora, 3, Vitória 3 fora, Fluminense também fora, 2. Esses aqui estão fora definitivamente da briga por classificação. Só o Sampaio está nela. No grupo B, primeiro é o Ceará com 13, ABC 11, Sergipe 10 e Náutico 10, aqui o G4. Santa Cruz é o quinto com 8, CSA com 7, Bahia 5 e Campinense 4 pontos é a classificação aqui do grupo B. Agora vamos para os próximos jogos. O Fortaleza já jogou, porque está aí na Libertadores, jogo antecipado. 2-1 em cima do Náutico. Aí nós vamos ter nesta terça-feira Atlético e CSA, CRB e ABC, Sampaio Corrêa e Campinense, 19 horas no Castelão, contra o Campinense, que é o lanterna do grupo 2, do grupo B. Então vamos lá esperar o torcedor para ajudar o Sampaio Corrêa. Teremos na quarta-feira Ferroviária e Santa Cruz, Sport, Sport, Sergipe, Vitória e Ceará, Fluminense e Bahia. Será terça-feira, dia 14, esse jogo aqui diante do Bahia, tá bom, minha galera? Então esses aqui são os jogos. E aliás, o Vitória e o Ceará também jogando neste dia 8, né? Vitória e Ceará, e o Clássico Bavi saiu em empate. Aí você conferiu ainda pouquinho com a gente. Então, minha galera, é isso aí. Aqui da Copa do Nordeste, vamos aguardar Sampaio Corrêa e Campinense nesta quarta-feira, 19 horas no Castelão. Torcedor, não deixe de ir e apoiar o Sampaio Corrêa em casa, a história é completamente diferente. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, seu like é importante, compartilhe e deixe os seus comentários aqui embaixo. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.